CBN, Emprego e Oportunidades. Dimas Faccioli já em contato com a gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Sandra. Bom dia, Régia. Bom dia. Vamos falar um pouco mais sobre as mulheres no mercado de trabalho, principalmente das mães que têm o desafio da dupla jornada e muitas vezes encontra dificuldade também dentro das corporações. O que você pode trazer de dados e informações para a gente hoje, Dimas? Bom, até em homenagem ao Dia das Mães, né? Parabéns a todas as mães, apesar de um dia de atraso. Obrigada. Mas eu trouxe algumas informações aqui sobre o mercado de trabalho, né, para as mulheres, né, ou para as mães, né? O Brasil tem 67 milhões de mães, segundo a pesquisa do Instituto Data Popular. Dentre elas, 31%, ou cerca de 20 milhões, são solteiras e 46% trabalham, né? Com idade média de 47 anos, 55% das mães pertencem à classe média, 25% à classe alta e 20% são da classe baixa. Pouco mais de um terço dos filhos adultos, 36%, ajudam financeiramente as suas mães, né? Segundo esse estudo aqui. E de acordo com esse estudo ainda, as mães do século XXI são menos conservadoras e mais interessadas em tecnologia do que as do século XX. Entre as mães do século passado, 75% acreditavam que uma pessoa só pode ser feliz e se constituir família. O percentual de verdade dessa premissa cai para 66% das mães da nova geração, né? Tem alguns dados bastante interessantes aqui, por exemplo, em relação à tecnologia. 35% das mães da geração atual disseram que não imaginam a vida sem internet, né, e sem os recursos, obviamente, da internet, contra 14% das que experimentaram a maternidade antes dos anos 2000. 63% das mães do século XXI disseram que adotam produtos tecnológicos de última geração. Entre as do século passado, o percentual de 38%. São muitos os dados, né, Dimas? Só para a gente ajudar aqui os nossos ouvintes a compreenderem também. Diante disso, dá para perceber que as mulheres, elas querem, né? Afinal de contas, houve tanta luta para a inserção no mercado de trabalho, para fazer também essa paridade junto aos homens, mas elas têm que se desdobrar, né? E hoje elas estão, sim, tentando se conectar mais, até como uma forma de atualização mesmo do que são as demandas do mercado, né? Sim, sem dúvida. Elas, por exemplo, elas buscam mais, por exemplo, se atualizarem, né, do que os homens, né? Na hora que a gente olha para o mercado de trabalho, elas têm maior qualificação ou maior busca de qualificação do que os homens, né? Em relação a essa questão de cuidar dos filhos, também tem outra pesquisa aqui que diz que 30% das mães já abriram mão do emprego após a chegada dos filhos, enquanto entre os pais esse número é de apenas 7%, né? Então, tem uma outra responsabilidade maior ainda, né, quando se tem filhos ou quando se escolhe ter filhos, né? E também tem a dificuldade em relação à volta do trabalho, né? Então, às vezes você escolhe ser mãe, fica o período de licença maternidade, mas tem uma dificuldade de retornar ao trabalho, né? Tanto do ponto de vista do trabalho, que não está mais lá, né? São 6 meses de ausência, pode não ser o mesmo, né? A empresa pode ter se desenvolvido, quanto a escolha da própria mãe, né? Que acaba não voltando, né? Aqui diz, por exemplo, que 8% que tiveram filho, né? 8% das mulheres conseguiram voltar ao mercado de trabalho em menos de 6 meses, enquanto o índice dos homens é de 33%. Às vezes não é só uma questão de escolha, né, Dimas, porque muitas mulheres, sim, sentem essa vontade, por exemplo, de se dedicar mais à família, ao filho, principalmente quando nasce, né, aí do recém-nascido, e estender um pouco mais a licença maternidade. Mas hoje ela também ajuda no orçamento familiar, né, e ela quer de alguma forma se sentir útil perante a sociedade, que não vê nem sempre a mãe como uma profissional pelo fato de ser mãe, né? Ela não é uma profissão, você tem razão, né? Ser mãe não é profissão ainda, enfim. Nem sei se deve ser, inclusive, né? Mas, de qualquer forma,
às vezes ela é encarada muito mais como um peso, né, do que como uma qualidade, né? Então é importante a gente trabalhar essa questão também, e tentar fazer um equilíbrio, né, entre homem e mulher, né, no lar, para que ela consiga voltar em plena força ao mercado de trabalho, porque de fato você tem razão, a maioria das mulheres se formou porque quer trabalhar, por ter até alguma independência, né, enfim, por ter o seu próprio dinheiro, ter os seus recursos, ter seus bens e se realizar no trabalho. Então é importante assim que a gente encare, né, principalmente o mercado de trabalho encare a mulher com esse outro sacrifício aí, né, que ela tem que fazer, além obviamente de todo o processo de trabalho. Então é importante a gente olhar com um pouco mais de carinho, né, para essas questões que envolvem a questão da maternidade. Muitas delas até ficam balançadas, né, Dimas, no momento ali da maternidade em relação ao trabalho. Mas a pandemia trouxe esses aprendizados e também algumas mudanças em relação a esse cenário, por exemplo, com a possibilidade do home office, né? E isso acaba contribuindo para que elas fiquem mais ativas no mercado de trabalho, conseguindo também lidar ali com os cuidados maternais. Sim, é verdade. E algumas empresas, e você tem absoluta razão nessa questão da pandemia, ensinou muito para a gente, né, que é possível trabalhar não necessariamente no escritório, né? Então tem essa, e além disso, conciliar nessa questão, por exemplo, dos filhos com o trabalho. E tem uma outra grande questão aí é que, enfim, as empresas abrirem espaços, né? Tem empresas que abrem espaço, inclusive, para mulher levar o filho para o trabalho, por exemplo, né? Conseguir fazer esse tipo de fazer essa conciliação. É óbvio que nem todos os lugares estão preparados para isso, mas também grandes fábricas, por exemplo, com creche ao lado, né? Então essas outras questões todas são importantes serem levadas em consideração para a gente manter a mulher produtiva, né? Manter aquela mulher competente, né, dentro do trabalho. Talvez esse retorno também das empresas em relação à atenção à mulher, porque a pesquisa, ela demonstra um cenário pessimista aí na perspectiva tanto de homens, mas principalmente das mulheres, nessa retomada de crescimento dentro da empresa depois de se tornar mãe, né? Sim, tem uma outra pesquisa que, enfim, você citou, tem aqui da Fundação Getúlio Vargas, que aponta que após 24 meses, quase metade das mulheres que tiram licença maternidade não está mais presente no mercado de trabalho. E esse padrão se repete até mesmo aos 47 meses depois, né? Então, enfim, muitas delas, ou por opção, ou por uma dificuldade em relação ao mercado de trabalho, acabam não voltando. E a gente pode estar perdendo mão de obra altamente qualificada aí nessa condição. Agora, diante dessa análise toda aí, né, Dimas, que você vê, porque tem opiniões tanto de homens quanto de mulheres também, né? O que dá para a gente trazer como tendência ou perspectiva pensando na mulher no mercado de trabalho? Vamos ficar nesses números, nessas preocupações, ou há algum sinal de que algo vai melhorar? Tem a questão toda da ESG, né, e inclusão também tá dentro do parâmetro do perfil da ESG, que é a inclusão de mulheres, a inclusão de mães, né? Então tudo isso faz parte do processo de inclusão, e as empresas têm tido mais abertura, né, para discutir essas questões todas, né, como se os dados do IBGE também apontam diferença de salários entre mulheres e homens, apesar de eu nunca ter visto isso em nenhuma empresa, mas enfim, são dados que a gente não pode brigar contra eles, né? Existem. Então, eu acredito que o mercado está num processo de transformação e tem aceitado melhor essas questões todas, né? Tem todo um processo, por exemplo, de recrutamento, né, que pergunta para a mulher, e muitas vezes, se você vai ser mãe, quando é que você vai ser mãe, quem é que vai cuidar do teu filho. Então, essas questões todas precisam ser superadas quando a gente fala de inclusão, e eu entendo que o mercado de trabalho está num processo de transformação para melhor aceitação, melhor inclusão
de todas as pessoas, né, inclusive mães e mulheres. Você trouxe aí dados da Fundação Getúlio Vargas e a Rebeca compartilha aqui com a gente também o número de mães solo, também da pesquisa da FGV, que são aquelas mães que cuidam, né, sozinha dos seus filhos, que também aumentou 17,8% na última década, passando de 9 milhões para 11 milhões no ano passado. Essa situação gera ainda mais dificuldade para o ingresso dessas mulheres no mercado de trabalho, ou essas que dependem de uma rede de apoio maior, né? Não tendo um companheiro, quem dividir ali as tarefas domésticas e dos próprios filhos. Sim, sem dúvida. Então, esse é um cenário que as empresas enfim, deveriam olhar com maior cuidado, né? Não com preocupação, mas com maior cuidado para a gente aproveitar de fato essa força de trabalho, que é uma força de trabalho, de maneira geral, bem qualificada, né? Então, é importante que a gente consiga fazer um processo de auxílio, né, é óbvio que quando a gente está falando do período de maternidade, por exemplo, ele não tem custo para a empresa, esse custo é um custo bancado pelo Estado, né? Mas muito mais esse processo de apoio do retorno da mulher para o mercado de trabalho, que é um pouco mais complexo, né? Principalmente quando ela é uma mãe solo. E na pesquisa traz outros fatores da dificuldade, por exemplo, das mulheres negras de também retomarem as atividades da carreira quando são mães, e a dificuldade quando o nível de instrução, né, ou de estudos é reduzido. Então, contrapondo um pouco, né, existe o querer fazer, o querer dar conta, o querer aprender, mas algumas questões sociais acabam também sendo limitantes, Dimas. Sim, essa questão da transformação do mercado de trabalho também, às vezes ela não consegue, a mulher acaba tendo um pouco mais de dificuldade para entrar nesse mercado tecnológico, né? A pesquisa fala aqui que quem tem curso superior apresenta queda de emprego de 35% após 12 meses da licença, enquanto as mulheres com níveis mais baixos de escolaridade chegam a uma queda de 51%, né? Então o mercado se transforma também, às vezes nesse período ela não conseguiu, por exemplo, se atualizar, ou ela já não tinha trabalhado essa questão da atualização. Então tem outras questões que podem auxiliar também essa questão da inclusão das mulheres negras, enfim, das mães negras e de todas as outras categorias, né? Enfim, eu não gosto muito de categorizar, mas enfim, a gente vem falando muito disso aqui, para auxiliar, né, essas pessoas que, enfim, a empresa entender um pouquinho essa dificuldade, né? É óbvio que particularmente elas vão olhar para isso, mas ter isso como uma política, né? Então, se a empresa pensar num processo de inclusão de fato, qual é o nosso processo de inclusão, o que a gente quer trabalhar de fato para ajudar a sociedade, e nós vamos ajudar quem está do lado, né? A sociedade você vai ajudar sempre quem está ao seu redor ali. E muitas, quando não encontra esse apoio ou uma perspectiva dentro da empresa, acaba optando pela informalidade, né? E até Sim. pela questão de remuneração também, ou de um complemento, às vezes faz até a jornada tripla, Dimas. De fato, sem dúvida, né? A gente não pode dizer que isso não aconteça com os homens, mas a gente, de fato, tem um peso muito grande aqui, né, quando se fala de mulher, justamente por causa dessa questão da maternidade, cuidados com os filhos, enfim, do cuidado com o lar, né? Então, tem uma série de responsabilidades aqui que, como você disse, nem são remuneradas, né, e que a mulher acaba assumindo. E depois tem toda essa questão econômica também, né, que ela precisa, de fato, complementar a remuneração, porque ela tem custos que ela precisa pagar e, às vezes, ela está sozinha nessa luta. Mas elas têm muita energia, né, Dimas? Isso não dá para negar. Para lidar com esses desafios, seja na carreira ou na vida pessoal e familiar. Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que dar os parabéns para ela. Dimas Faccioli, obrigada pela participação da semana e até a próxima segunda-feira com mais. Até a próxima, grande abraço a você, Régia, e a todos os ouvintes. Boa semana. Grande abraço, Dimas, boa semana, até a próxima.